Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje a gente vai finalizar a nossa série de dashboards. A gente está no nosso quarto episódio e a gente criou desde o zero aqui esse dashboard aqui. Então nesse episódio a gente vai fazer o faturamento aqui por região, criar as segmentações de dados e criar as janelinhas aqui ó, de tela cheia, tela normal. Vamos lá? Bom, deixa eu fechar esse que é o completo e vamos aqui para a nossa aula 4. Como nas outras aulas, eu vou deixar disponível aqui o arquivo esse arquivo aqui que estamos começando a aula, e no final da aula eu salvo como final da aula e também disponibilizo o arquivo. Então vou deixar os dois arquivos disponíveis para vocês aqui na descrição do vídeo. Então esse arquivo aqui ele tá como a gente terminou a nossa aula 3 e agora nessa aula a gente vai formatar todo o layout, né, do nosso dashboard, criar o gráfico ali de faturamento por região e criar as segmentações de dados, os filtros ali em cima. Então vamos lá, vamos voltar aqui para a nossa aba dados, vamos criar mais uma tabela dinâmica, que vai ser para o gráfico de faturamento por região. Então inserir tabela dinâmica, vou colocar na mesma planilha aqui, igual a gente fez com as outras, vamos aqui do ladinho, colocar aqui na AT2, Enter, Enter. Os campos aqui que eu vou precisar para esse gráfico dessa tabela vai ser a loja, que vai ficar em linha, e a quantidade de venda. Então venda vem aqui para valores. Aí vamos formatar esse campo aqui como moeda, para ficar mais bonitinho, né? Dá um OK, OK. E tá lá a venda por loja. Agora, o que acontece? O gráfico de região, infelizmente ele ainda não dá para fazer em cima de uma tabela dinâmica. E esse gráfico aqui ó, de mapas, ele só tem na versão 365. Então você precisa ter a versão 365 para poder criar esse mapa aqui. Agora, como que a gente faz para resolver o problema da dinâmica, né? Como que eu faço aqui? Ó? Eu vou copiar todos os itens que eu tenho aqui ó, de loja, que eu não tenho filtro nenhum, então eu vou copiar todas as lojas, deixar aqui do ladinho, ó, Ctrl Alt V para colar especial valores, clica duas vezes em valores ou valores e dá um OK. E aí eu vou colocar aqui ó, do lado da loja, ali do nome do estado, no caso esse exemplo aqui é uma loja por estado, né? Mas poderiam ser cidades e tal, tudo mais. Eu vou colocar um igual, e aí vou pegar a informação da tabela dinâmica lá, e ele vai buscar lá, ó, infos, tabela dinâmica, venda, o campo venda, né, ele vai jogar aqui, que está começando no AT2, o campo loja da loja Acre. Só que daí ao invés de digitar Acre aqui e deixar fixo, eu vou deletar o Acre aqui e colocar a célula ali AW3, que contém Acre. E aí ele vai buscar o mesmo número que tem aqui, ó. Vamos formatar aqui, formatar como moeda. Esse número é igual a esse. E aí eu vou só simplesmente copiar e colar para todo mundo essa fórmula, que ele vai trazer os mesmos valores. E aí a gente vai usar essa região aqui para criar o gráfico de região. Então quando eu filtrar aqui alguma coisa, por exemplo, ó, só esses três aqui, ele vai trazer o valor dos três e o resto vai ficar tudo como ref, tipo, não achei. E aí beleza, porque não vai mostrar no gráfico, é isso que a gente quer mesmo. Então vou desfiltrar aqui. Pronto, vou colocar aqui em cima, né, estado e venda, só para deixar a descrição, e vamos lá, inserir gráfico de mapas. E aí, olha só, ele já cria pra gente o gráfico de mapa. Ele tem algum código, sei lá, alguma inteligência que ele já entende que aqui eu estou falando dos estados aqui do Brasil. Mas se você fosse criar um do zero, por exemplo, se eu quisesse colocar aqui, ó, Curitiba e São Paulo, talvez, São Paulo. São Paulo acho que ele vai confundir com uma cidade, com o estado, mas vamos ver aqui, ó, 250, 250. Se eu inserir um gráfico aqui de região dessas duas aqui, ele vai dizer assim, ó, esses gráficos eles precisam ter pelo menos, né, país, região, estado, província, município ou CEP. Então você precisa dessas informações aqui para ele poder conseguir gerar o mapa ali, para ele conseguir se achar no mapa. Então eu vou colocar aqui ó, em cima, ó, província, cidade e valor. E aí ele já achou, ó, ele até traz aqui, ó, plotamos 50% dos locais. Ele plotou só 50%, provavelmente ele está plotando aqui só São Paulo. São Paulo. E aí o que você pode fazer? Você pode formatar ali, Ctrl 1 ou botão direito formatar, e aqui ele tem ó, projeção do mapa. Você pode deixar no automático, que é o que ele está fazendo,
Ou você pode deixar estado, província, pode deixar país, região, e aí ele vai mudando conforme a sua seleção aqui, ó. Por exemplo, Curitiba ele não achou, provavelmente porque é uma cidade, então teria que colocar aqui, ó, Curitiba, Paraná. E aí ele acha lá o Curitiba, Paraná. Então, se você for fazer um gráfico do zero, é assim que faz, né? O gráfico de região. Se ele não achar, é porque você precisa de algumas informações aqui, como o CEP, estado e tudo mais. E aí ele vai achar. Beleza, vamos lá. Temos o nosso gráfico aqui. Eu vou deletar esse título que a gente não vai usar. Vou formatar aqui, deixa eu ver. No design eu vou alterar as cores, vou deixar verdinho aqui, ó. E pronto, vou dar um Ctrl X e levar lá para o nosso dashboard. Vamos lá, colar ele aqui. Opa, cola, fecha esse daqui. Trazer ele mais para... Deixa eu copiar um background aqui do que a gente já tinha feito. Aumentar aqui, que ele vai ficar maior. Vamos trazer o gráfico para cá. Botão direito ou o botãozinho do lado. É tipo um combo box no meu teclado. Tem teclado que tem teclado que não tem. Mas botão direito, trazer para frente. Esse fundo branco aqui a gente vai tirar. Então, Ctrl 1, preenchimento sem preenchimento. E aí vamos ajustar aqui os tamanhos. Então agora vem mais a parte de layout. Vamos colocar o título ali também. Tira essa bordinha aqui de trás. Então formata a borda sem linha. Título, vamos copiar de um que já tem pronto. E aqui eu vou colocar faturamento por região. Vamos aumentar esse título. Inserir um ícone aqui de mapa, talvez, mundo, vamos ver, mundo. Pode ser. Pode ser. Ou, pode ser, né? Acho que tá ok. Inserir. Cadê o meu ícone? Gente, aqui. Diminui. Vou pintar ele de branco. E ok, tá? O meu gráfico pronto aqui. Vou colocar os rótulos aqui também, adicionar rótulos. Tá uns números gigantes aqui. Vamos alterar esses números aqui, ó. Formatação, Ctrl 1, né, da célula. Personalizado, eu vou querer um rs0.k. Pronto. É o número dividido por 1000 e k. E daí já vai ficar mais fácil da gente enxergar aqui, ó. 510k, então é mais fácil de enxergar assim. Vou selecionar tudo aqui para a gente agrupar, né? E temos a nossa seleção aqui do gráfico completo. Agora, vamos começar a formatar isso daqui para deixar todo mundo do tamanho que caiba aqui no meu monitor para fazer o dashboard. Então, olha só, vou tentar deixar do mesmo jeito que eu deixei o outro. O faturamento, ele vai vir aqui, né? Do ladinho, vai ocupar as duas linhas. Aí, beleza. Aí o estoque, todo mundo aqui vai precisar diminuir. Então, vamos lá. Aqui, diminui. Assim, vamos ver. Opa. Vamos ver. Opa. O grupo inteiro. Obrigado. Depois vai dar para aumentar um pouquinho. Esse cara aqui vamos diminuir também. Aqui é só questão de layout, tá, gente? Aí você vai ter que fazer isso pelo menos uma vez aí no seu dashboard. Dá um trabalhinho, mas você tem que deixar ele bem apresentável, né? Então, você vai fazer uma vez. Eu estou fazendo aqui mais correndinho, só para a gente ter noção de como que faz o layout aqui. Esse daqui está meio descentralizado, vamos ter que ajustar. Esse também, mais ou menos aqui. Ok, vamos ver. Esse daqui dá pra gente aumentar um pouquinho aqui. Não vai ficar bem centralizado, mas a gente dá um jeito. Esse cara vai ficar menorzinho aqui. Vamos ajustar os títulos. Satisfação dos clientes, resultado meta aumenta um pouquinho. Estoque aumenta um pouquinho. Entregas no prazo está ok. E assim, tá ok. É claro que você vai formatar bem bonitinho aí para deixar tudo redondinho, tudo bem definido o layout. Aqui eu estou fazendo mais por cima só para a gente conseguir fazer agora a segmentação de dados e fazer o botãozinho ali de janela cheia, janela normal. Então vamos lá. Aqui eu vou renomear essa tabela dinâmica igual a gente fez as outras, então dinâmica
faturamento região. Eu vou deixar o título aqui em cima também, faturamento região, só para a gente não se perder. E as segmentações de dados. A gente fez todas as tabelas dinâmicas a partir da mesma origem de dados. Então eu vou pegar qualquer tabela dinâmica, pode ser a primeira que a gente criou lá na aula 1, e vou lá em análise de dados e vou inserir segmentação de dados. E aí ele vai te perguntar quais são os campos que você quer inserir a segmentação de dados. Então eu vou começar aqui só com um ano, só para a gente fazer um. Então eu vou primeiro filtrar por ano. Vou dar um Ctrl X, Ctrl V aqui. Agora que eu percebi que eu vou precisar criar mais espaço, então eu vou selecionar tudo e colocar tudo mais para baixo. Ó, esse grupo aqui não está agrupado. Vamos agrupar. Agrupar, ok. Pronto, vamos lá. Todo mundo desce. E faltou 79% aqui. E aí, a hora que subir aqui, que vai ficar em tela cheia, acho que já vai dar para enxergar tudo. Mas vamos lá. Segmentação de dados. Aqui eu vou diminuir. Então, como eu criei na tabela de faturamento, ele vai filtrar só isso daqui. Então, se eu clico aqui, ele filtra isso. Como que eu faço para essa segmentação filtrar todo mundo? Botão direito, conexões do relatório, e aí ele vai ter a lista de todas as tabelas dinâmicas que a gente criou. Então, tem lá, dinâmica de entregas no prazo. Então, se eu quiser só mudar, filtrar, né, faturamento e entregas no prazo, vou clicar aqui, e aí ele vai filtrar ali, vai mudar o número de entregas no prazo também. Ele está filtrando ali junto. Botão direito, conexões de relatório. Se eu quiser esses dois mais a satisfação dos clientes. Cadê? Satisfação dos clientes, que é a tabela dinâmica que a gente criou lá. Ele muda aqui os dados. Então, quando você tem todas as tabelas dinâmicas a partir de uma mesma origem de dados, é simplesmente você selecionar tudo, né? Que toda a segmentação de dados vai filtrar todos os teus gráficos. E aí você tem uma ferramenta aí de análise muito mais completa, né, com tudo linkado. Então você não precisa ficar filtrando várias vezes. E aqui eu só coloquei a segmentação de dados do ano, mas vamos colocar dos campos que a gente quer mesmo. Então vamos lá. Em qualquer tabela dinâmica de novo, análise da tabela dinâmica, inserir segmentação de dados. Então lá eu já coloquei ano, vou colocar, cadê? Mês, vou colocar loja, região, que mais? Produto. Pronto, cadê o produto? Produto. Aqui, produto. Ok. Então, esses 4 aqui. Ctrl X, vou jogar aqui no meu dashboard. Aí agora eu vou formatar, né? Então vai ser ano, aí depois vai ser mês. Deixa eu ver. Aqui, ó. Se eu quiser só janeiro, de todos os anos, ó. Janeiro de 2018, de 2019 e de 2020. Olha aí que diferença que faz. Ok, vamos lá. Aí formata todos. Para formatar todos iguais, dá para vir aqui na segmentação de dados e colocar aqui uma altura fixa. Então, por exemplo, esse cara aqui está com 3,68, vamos colocar 3,70 para ficar redondo, 3,7. E aí eu vou selecionar todos, e deixar com altura 3,7. Todos vão ter a mesma altura. E aí vou alinhar aqui, ó, cadê? Formatar. Opa. Meu Excel aqui, pronto. Vamos formatar aqui, cadê? Alinhar, e aí a gente pode alinhar na parte superior. Então todo mundo está nessa linha aqui superior. E aí eu só vou mexendo para os lados aqui. Então o produto, a região primeiro, vamos colocar a região para cá. Ou você pode ir com o mouse e depois alinhar também todo mundo na parte superior também. Produto e loja. Pronto, vamos fazer assim. Loja, eu posso aumentar aqui. Posso colocar mais colunas aqui na loja. Ó. Então aqui eu quero 3 colunas de opções. E aí eu vou aumentar que tem mais coisa nas lojas aqui. Tá. Produto vai ficar uma linha só mesmo. Região, vou colocar 2 linhas. 2 colunas. Aumentar um pouquinho. E mês, vou colocar 3 colunas. Para dar 4 linhas ali, ó. Pronto. E aí eu vou selecionar todo mundo de novo, vou alinhar a parte de cima. Cadê? Alinhar parte superior. Pronto, tá todo mundo na mesma linha. É esse cara. Agora é só organizar a centralização, né? Vou deixar assim porque daí a gente coloca os botõezinhos ali. De novo, alinhar todo mundo acima, parte superior.
E a formatação, aqui já tem várias prontas, mas você pode criar a sua própria formatação. Eu vou deixar nesse verdinho aqui porque é o que está mais combinando aqui. E aí a gente já tem o nosso dashboard com os filtros prontos aqui, ó, todos eles filtrando não, ó. Ctrl, seleciona todo mundo, botão direito. Ah, ele não deixa fazer isso selecionando múltiplos segmentações, então você vai ter que fazer um para cada, ó. Botão direito nesse. Conexões de relatório, marcar todos. Vai ter que marcar, né, pelo menos uma vez todos. Ok. Região, botão direito. Conexões do relatório, marcar todos. Ok. Produto, conexões do relatório, marcar todos. Todas as tabelas dinâmicas que a gente criou. E loja também vou marcar todas. E aí, quando eu filtro qualquer coisa em qualquer segmentação de dados, ele filtra também em todos os gráficos. Eu acho que eu vou precisar diminuir um pouquinho. Acho que quando ficar em tela cheia vai dar para ver tudo. Mas olha só, segmentação de dados está funcionando com todos os gráficos. Então eu posso filtrar por região aqui, por produto, por loja, e aí já tem todos os gráficos refletindo esse filtro. Show de bola? Deixa eu já salvar esse arquivo aqui. Salvar como... dashboard final aula 4, final aula 4. E aí, beleza. Agora, como que a gente faz o botãozinho aqui de janela cheia, tela cheia e tela normal? Eu vou inserir, pode ser um ícone, pode ser uma forma. Deixa eu ver se aqui tem janela. Vamos ver. Aqui, ó, janela. Para mim tá bem legal esse aqui. Cadê o ícone? Alguém tá vendo? Aqui, pronto. Eu vou deixar ele aqui, ó, pintado de branco. Cadê? Preenchimento, branco. Esse vai ser o janela cheia. Vou copiar e colar, porque vai ser o mesmo. E vai ser um menorzinho, vai ser janela normal. Pronto, ó, tela cheia e tela normal. Temos os dois ícones. Agora, a gente vai criar duas macros. Uma para janela cheia e uma para janela normal. Então, desenvolvedor aqui, exibir código ou Alt F11. Se você não tem essa aba aqui ativa, você tem que ir lá em arquivo, opções, personalizar faixa de opções e marcar essa linha aqui, ó, desenvolvedor, que aí ele vai aparecer essa guia, e vou exibir código. E aí ele vai ter o teu Project Explorer, então só confirma aqui se você está mexendo no arquivo que você tem mesmo, né, que você está mexendo, porque pode ter vários abertos. E vamos criar um módulo aqui, ó. Eu vou chamar ele de controle de janelas. Se não estiver aparecendo essa janelinha aqui, você pode vir aqui em propriedades ou apertar F4. E aí, duplo clique nele, vamos criar aqui, ó, sub janela cheia. E aí a gente vai colocar 3 linhas de código, só que você pode usar até em outros arquivos depois, né? Você só vai ter que criar essa máquina nos outros arquivos depois. Que vai ser, ó, application.display full screen igual a true. Então a aplicação mostre janela cheia. Então ó, vou dar um F8, e aí ele vai mostrar assim. E o que mais que a gente vai fazer? Vamos esconder os cabeçalhos aqui, ó. Então active window.display headings é igual a false. Então não quero que ele mostre os cabeçalhos, ó, F8. E também vou ocultar essas abas aqui, ó. Então active window.display workbook tabs é igual a false. E aí ele vai ficar como tela cheia. Olha só, dá para ver tudo aqui, a gente consegue mexer em todos os filtros e ver todos os gráficos numa tela só. Essa dimensão aqui tá para o meu monitor, então se você baixar o arquivo e não tiver na tela cheia do seu monitor, é porque o tamanho do monitor é diferente, tá? Então você vai ter que ajustar para o tamanho do seu monitor sempre que você for fazer os teus dashboards aí. Ok, e vamos criar a macro aqui, ó, que vai ser a mesma, pode dar um Ctrl+C, Ctrl+V, que vai ser janela normal, que é simplesmente o ao contrário da janela cheia. Então, display full screen é false, display headings é true e display workbook tabs também é true. E aqui, ó, fecha. Aqui nos ícones a gente vai apertar botão direito, atribuir macro. O janela grande vai ser janela cheia, então ok. O janela pequena vai ser atribuir macro, janela normal. E aí, pronto. Já tem as duas macros criadas aqui, ok? É importante, você vai precisar, como tem macro, você vai precisar salvar esse arquivo como uma pasta de trabalho habilitada para o Excel. Então é .xlsm, tá? Senão as macros não vão funcionar. Salvar.
Aqui em cima dá pra gente colocar um título, igual eu fiz no outro ali, então eu vou colocar uma forma aqui, ó. E aí a gente vai escrever aqui, editar texto, dashboard da área XPTO. E formata aqui com centralizar e tal, aumenta a fonte, tira esse... Ou dá pra colocar, eu ia tirar o fundo, mas dá pra colocar um fundo assim, mais redondinho. Ctrl 1, dá pra colocar uma transparência nesse preenchimento para ficar mais estilosinho e tal. Até mais, ó, 70%, pronto. Dashboard da área XPTO. E aí você vai fazendo o layout aí que mais combina com a tua área e tudo mais. E aí, assim a gente finaliza esse dashboard, tá bom? Pessoal, comentem aqui se vocês aprenderam, se eu deixei alguma dúvida, tá? Deixa o like aqui, já compartilhe com alguém que você acha que pode ser interessante, né? Que pode ser interessante esse conteúdo, tá? Se inscreve no canal. Toda vez que eu lanço conteúdo novo, se você tiver ativado o sininho, vai aparecer uma notificação para você. Então você já fica sabendo quando tem vídeo novo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês na próxima aula, então. Até mais. Tchau, tchau.